Brasileirão na sombra da Operação Penalidade Máxima. Obrigado, amigo verde, você é um amigo. Todos contra a arbitragem. Abel Ferreira em Nos Tempos de Gandula. Hoje tem treta do Gabigol. O resumo dos principais fatos da rodada do fim de semana no Brasileirão você ouve agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Eu sou Francisco Giovanni e nos próximos minutos eu vou mostrar para você como se dança o baião, vou mostrar para você como foi a rodada de número 6 do Campeonato Brasileiro. Mas antes temos algumas coisinhas para falar do que aconteceu no meio de semana, além de uma rodada do Campeonato Brasileiro. Polêmicas a mil. Mas vamos começar então a ver como terminou a rodada de número 5, que foi a rodada do meio de semana. Os jogos foram os seguintes: Internacional 0, Atlético Paranaense 2, Santos 3, Bahia 0, Bragantino e América Mineiro ficaram no 2-2, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4, esse jogo vai ter um desdobramento já, Palmeiras 4, Grêmio 1, Coritiba e Vasco ficaram no 1-1, Botafogo 3, Corinthians 0, Fortaleza e São Paulo 0-0. Esses foram os resultados da rodada do meio de semana, a quinta rodada. Antes de começarmos a falar sobre a sexta rodada, vinhetinha, por favor. O treinador Ivo Vieira foi demitido do Cuiabá na quarta-feira, após sofrer goleada para o Atlético Mineiro por 4-0. Até o fechamento dessa edição, olha que coisa chique, o Cuiabá não divulgou se contratou algum treinador. Ele foi com o interino na rodada do fim de semana. Estamos quase começando a sexta rodada, tá, gente? Mas antes a gente tem que falar rapidamente de uma polêmica que varreu o futebol brasileiro no meio de semana. Apesar de ter começado a surgir lá na semana passada, mas essa semana explodiu, que foi a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que está investigando um escândalo grave de manipulação de resultados envolvendo casas de apostas. Não as casas de aposta em si, mas uma quadrilha que, em cima das casas de apostas, aliciava jogadores para que eles pudessem tomar cartão e ganhar algum dinheiro com isso. Ao contrário do que muita gente estava imaginando, isso respingou sim na primeira divisão. Alguns jogadores foram afastados ou tiveram seus contratos rescindidos. Entre eles, Eduardo Bauerman dos Santos, que foi o principal jogador, né, que deu essa polêmica a dimensão que ela tem hoje. Além dele, Richard do Cruzeiro, Pedrinho e Brian Garcia do Atlético Paranaense, Vitor Mendes do Fluminense, Nino Paraíba do América Mineiro, Aleph Manga e Jesus Trindade do Coritiba. Um detalhe importante aqui que acabou de sair quando a gente estava aqui gravando: a maioria desses jogadores, se não todos, já tiveram seus contratos rescindidos e estão suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva por 30 dias, preventivamente. Alguns foram citados, outros foram denunciados e alguns já até confessaram. Se você quer entender um pouco mais do que está acontecendo, né, as origens e tal, tem um post lá no nosso site, arenageral.com.br, que explica o início da operação, até porque todo dia tem notícia nova sobre a operação. Então lá é o ponto de partida para você entender o que está acontecendo com o futebol brasileiro. Vamos logo ao que interessa agora, finalmente, os jogos da semana. Numa partida bem polêmica, o Flamengo venceu o Bahia por 3-2 na Arena Fonte Nova. Matheus França abriu o marcador para o Mengo e Gabigol ampliou em cobrança de pênalti. Gabriel Teixeira diminuiu para o Bahia e Davi Luiz fez seu primeiro gol pelo Flamengo no fim do primeiro tempo. Se o jogo teve emoção até agora, o segundo foi cheio de polêmica. Antes disso, algo bem raro, talvez no futebol mundial, viu? O Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, simplesmente fez as 5 substituições permitidas para o Flamengo no jogo, ao mesmo tempo e no intervalo. Eu nunca vi isso, não sei se isso já aconteceu alguma vez no mundo, mas tá aí. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, todas as alterações são feitas no mesmo momento e no intervalo do mesmo time. Segundo o treinador, os 5 jogadores substituídos na lista, Matheus Cunha, Davi Luiz, Thiago Maia, Matheus França e Everton, sentiram algum tipo de lesão. Meio bizarro os 5 sentirem ao mesmo tempo, mas já ficamos sabendo que o Davi Luiz realmente tem uma contusão.
Na segunda etapa, o Bahia diminuiu com Ademir, mas a reação do Bahia foi brecada. O time da casa ficou na bronca com a arbitragem por conta de 2 expulsões relâmpago. Numa delas, Canu reclamou que Gabigol simulou uma agressão no rosto quando a cotovelada foi no braço, e saiu esbravejando contra o juiz, assim como o treinador do Bahia, que reclamou da atitude do Gabigol. O Gabigol toda vez faz gol e toda vez faz treta. Pelo menos dessa vez o Flamengo ganhou. O Fluminense passeia contra o Cuiabá 2-0 no Maracanã com um show de Ganso. O tricolor foi muito eficiente nos seus chutes a gol e marcou com o Nino logo no começo do jogo, após uma assistência mais 18 do Paulo Henrique Ganso. E o Ganso também marcou o seu no segundo tempo, ampliando a vantagem do Flu, que cola novamente nos ponteiros da tabela. Mesmo com lei do ex, o Palmeiras não conseguiu vencer o RB Bragantino 1-1 no Allianz Parque. Assim como muitos outros clubes, nesse fim de semana, o Verdão entrou em campo homenageando o Dia das Mães, que foi nesse domingo. E já deixo aqui um grande abraço à minha mãe, Dona Nilda. Beijo, feliz Dia das Mães para você. E para todas as mamães geraldas, atletas, que têm filho atleta, torcedoras. Então fica aqui o meu beijo sincero e um grande abraço para todas as mamães geraldas. Porém, a gente falando de mamãe, o Massa Bruta não foi mamãe pro Verdão, não. Palmeiras no segundo tempo teve que apelar para 2 táticas: bola parada e lei do ex. Arthur abriu o placar sobre o seu ex-time, mas Juninho Capixaba acerta um lindo chute de fora da área e empata o marcador. O Verdão reclamou muito de um pênalti não marcado em Hendrick. Reclamou tanto que Abel, para variar, tomou cartão amarelo e foi suspenso para o próximo jogo. Na coletiva, o Abel Ferreira aproveitou e elogiou o seu adversário de competição no Campeonato Brasileiro, o treinador do Botafogo, Luiz Castro, e relembrou de um fato em que, num time que Luiz Castro treinava em Portugal, ele na época era gandula. Coincidência ou não, durante o jogo, um gandula foi flagrado tomando um capote feozão na placa de publicidade. Coitado do garoto. O Atlético Mineiro fez 2 gols no Internacional em jogo no Mineirão, um no comecinho e um no finalzinho do jogo. Vargas abriu o placar aos 3 minutos e saiu comemorando, provocando o torcedor do Galo que estava pegando no seu pé. Nos acréscimos do segundo tempo, o time da casa fechou a conta com Paulinho, com assistência de Hulk. O Hulk, inclusive, não reclamou da arbitragem dessa vez, no fim do jogo, mas sim criticou a manipulação dos resultados, a operação penalidade máxima que a gente já falou um pouquinho. Grêmio e Fortaleza ficaram no 0-0 na Arena do Grêmio e, como você sabe, aqui quando tem 0-0, toma uma vaia. Isso aqui a gente quer ouvir é gol. Tome vaia neles. Renato Gaúcho também reclamou na coletiva sobre o lance que a arbitragem não marcou pênalti no Fortaleza e reclamou que a decisão de não marcar saiu em 3 segundos. A arbitragem dessa rodada sofreu, hein? O Santos reage na tabela 1-0 sobre o Vasco em São Januário. O gol santista foi marcado pelo jovem David Washington, que marcou seu segundo gol como profissional. O primeiro foi na rodada do meio de semana. Para não dizer que não teve reclamação também, o treinador Maurício Barbieri do Vasco, que disse que gostou do futebol do time nesse jogo, reclamou de penalidade não dada para o Cruz Maltino. O Vasco, inclusive, prometeu ir à CBF reclamar disso. Devia ficar de olho na parte de baixo da tabela, viu? O majestoso foi repleto de assunto. 1-1 entre São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. O jogo em si teve um gol para cada lado, ambos no primeiro tempo. Michel Araújo para o tricolor, Roger Guedes de pênalti, bem questionável para o timão. No intervalo, Michel Araújo reclamou da arbitragem dizendo que tinha 12 em campo ajudando o Corinthians, né? No fim do jogo, foi um dirigente do São Paulo que insinuou que a arbitragem estava ajudando o Corinthians. Em coletiva, Dorival Júnior, treinador do tricolor, perguntou a utilidade do VAR e se estava sendo mesmo usado durante o jogo. Já do outro lado, Vanderlei Luxemburgo pediu para que os jogadores comemorassem esse empate e que ele não queria que o tabu que o São Paulo tem na Neoquímica Arena fosse quebrado justamente com ele. Comemorar empate que colocou o time no Z4? Tá bom, né? E atenção, caiu o último 100% do torneio. O Goiás cometeu o crime e venceu o Botafogo de virada 2-1 na Serrinha. Tiquinho Soares abriu o placar em cobrança de pênalti para o Fogão. O que parecia ser mais uma vitória do Fogudo virou uma virada do Esmeraldino. Ainda no primeiro tempo, Bruno Melo empatou para o Goiás
e a virada veio no segundo tempo com o Maguinho, esse nome dele, Maguinho. Mesmo com a derrota, nada lamentada pelo treinador Luiz Castro, o Fogão ainda é o líder da competição e o Goiás dá aquela respirada da batalha contra o Z4. O Cruzeiro estava com a América atravessado na garganta e foi a forra finalmente, 4-0 no Independência. Após derrota no meio de semana com uma polêmica entre Henrique Dourado e Bruno Rodrigues para cobrar um pênalti, que aliás, se tivesse a GPB no meio de semana, a Cruzeiro Esportes com certeza ia ser a voz da rodada, mas infelizmente, ou felizmente, né, porque não tem como a gente fazer no meio da semana, não teve. Mas, justamente agora, o primeiro gol do jogo foi uma assistência do Bruno Rodrigues para o ceifador, selando a paz no Cabuloso. E foi só o início, viu? No segundo tempo, Marlon e 2 vezes Gilberto sapecaram a goleada no Coelho. Cruzeirão agora pensa só no topo, enquanto o América está enterrado na lanterna da competição. E para fechar, o melhor jogo da rodada, o emocionante Atletiba terminou com o Atlético fazendo 3-2 no Coritiba, na Arena da Baixada. E o Coxa ficou só atrás do placar no finalzinho do jogo, pois abriu o placar cedo com Marcelino Moreno. No segundo tempo, o Furacão empatou o jogo logo no começo com o Pablo, mas o Coxa voltou a ficar na frente com Robson Fernandes. E quando tudo parecia levar para uma quebra de tabu do Coxa na Arena da Baixada, o Atlético fez 2 gols nos acréscimos do jogo. Primeiro com William Bigode aos 46, e o gol da vitória do Furacão saiu aos 52 no apagar das luzes com Canóbio. Vamos ouvir esse gol na voz da galera da Rádio Cap? Esse é o momento voz da rodada. Bateu pro gol! Vai terminar o jogo, veja o Gabriel aí. Não tem a mínima pressa, o Curitiba vai ficando contente com o empate. O Atlético cometeu alguns erros, acabou tomando os gols, né? E ainda mesmo assim foi buscar. Olha o Eric. Tenta ganhar a jogada. Vai, Eric! Ganhou! Vai sair o gol! Vai sair o gol! Canóbio! Gol! Para fazer as pazes com a galera, Canóbio aproveita o gol no último lance do jogo para sacudir a rede, vai lá para a galera, comemora o gol, é festa rubro-negra, o Atlético de virada, o Atlético nunca desiste, o Atlético vai até o último instante, até o último minuto, e uma recuperação incrível do Eric, olha só o Eric chora, porque foi uma recuperação na garra, na vontade. Olha o Eric chorando nesse momento de emoção, porque o Atlético foi garra, o Atlético foi raça, o Atlético foi lá e buscou o resultado. O Atlético até os 48 do segundo tempo estava perdendo o jogo. O Paulo Turra chora, o time do Atlético leva a sério o jogo, o time do Atlético buscou, olha o Eric recuperando, ele viu a entrada do Canóbio que chegou para empurrar para o fundo das redes e faz o gol da vitória numa virada espetacular do Furacão das Américas, que volta para o G4 do Campeonato Brasileiro, que vem para buscar mais uma vitória na temporada e vence um jogo para superar até os erros que aconteceram na partida. Foi lá e buscou, porque é mais time, porque é o Furacão das Américas. 3 para o Atlético, 2 para o Curitiba no Atletiba. Classificação do Campeonato Brasileiro, como a gente já falou, não temos mais ninguém 100% no campeonato. O Botafogo perdeu sua invencibilidade, mas ainda é o líder, 15 pontos ganhos. Completando o G4, Palmeiras em segundo com 14, Fluminense em terceiro com 13 e Cruzeiro com 12. Quem também tem 12 é o Atlético Paranaense, que está em quinto. Fechando o G6, Atlético Mineiro com 10 pontos. Quem estaria indo para a Copa Sul-Americana no ano que vem nesse momento seriam Santos e Fortaleza com 10 pontos, Flamengo, São Paulo com 9, Grêmio com 8 e Internacional com 7 pontos. RB Bragantino com 7, Bahia, Goiás e Vasco com 6 estariam ali no meio do negócio, com perigo para cair, com perigo para subir.
Mas no Z4, nesse momento, estão Corinthians com 5 pontos, Cuiabá com 4, Coritiba com 2 e o América Mineiro enterrado na lanterna com 1 ponto ganho. Nesse meio de semana vamos ter início as oitavas de final da Copa do Brasil. Então não teremos rodada do Campeonato Brasileiro nessa semana, só vamos ter no fim de semana, sábado dia 20, domingo dia 21 e segunda dia 22. Os jogos da rodada de número 7 são os seguintes. No sábado dia 24 da tarde, Bahia e Goiás na Fonte Nova, 6h30 da noite, Bragantino e Atlético no Nabi Abichedi, São Paulo e Vasco no Morumbi, Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira, América Mineiro e Fortaleza no Independência, Botafogo e Fluminense no Newton Santos. 9 horas de sábado para fechar o sabadão, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Domingão, apenas 2 jogos. 4 da tarde, Flamengo e Corinthians no Maracanã e 6h30 da noite, Grêmio Internacional na Arena do Grêmio. Tem 2 jogos, mas é o suficiente, os 2 maiores clássicos do país. Na segunda-feira, para fechar a conta, dia 22 de maio, 8 da noite, Cruzeiro e Cuiabá no Independência. E é isso, gente. Esse foi o AG Placado Brasileirão da semana. Ele foi um pouquinho maior porque a gente tinha que comentar sobre a Operação Penalidade Máxima. Repetindo o recado que eu dei antes, se você quer saber um pouco mais sobre a operação, o início de tudo, tem o post lá no nosso site arenageral.com.br para explicar um pouco mais. Lá no arenageral.com.br também você pode achar o post desse podcast e deixar seu comentário dizendo o que você achou do programa, gostou, não gostou, o que a gente pode melhorar, sempre pensando no Geraldo na Geralda que está escutando. E se você estiver ouvindo no canal Esquias do YouTube, o recado é o mesmo. Deixe seu comentário aí embaixo no vídeo para que a gente possa saber o que melhorar, se está indo bem, se está indo mal, o que nós podemos fazer para melhorar sempre o AGPB. E aquele recadinho de sempre no YouTube, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação do canal do Esquias, que além do AGPB, tem os outros podcasts do acervo da Combo Conteúdo lá disponível para você. Beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma AGPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.